Oi, mulheres, graça e paz, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim, amém. Saudade de falar com vocês todos os dias. Bom, hoje eu tenho uma missão especial, gravar um testemunho, contar um pouquinho da minha história, né? Da minha história, como cristã para vocês. Gente, eu nasci, tá, em berço cristão. A minha mãe era testemunha de Jeová, toda a família dela também. Então, eu nasci desde pequenininha, né? Ela me levava ao Salão do Reino, eu frequentava as reuniões. Sempre tive um amor enorme, né? Imenso, assim, pela obra, pelo reino. Sempre servi, né? No Salão do Reino, o que podia, né? Ser feito por mim, ainda como criança. Mas eu me lembro e tenho, assim, uma memória afetiva muito linda de quando eu saía, junto com a minha mãe, junto com alguns irmãos do Salão do Reino, para fazer a pregação de campo, de casa em casa. O ato de evangelização, de levar a palavra de Jesus às pessoas. E isso era algo que, assim, eu guardo com muito carinho no meu coração. Bom, cheguei aos meus 16 anos, já era uma jovem, conheci o meu então hoje esposo, Diego, que naquele momento, né, naquela época se tornou meu namorado, para que eu pudesse namorar, ter um sossego, né, para poder namorar, minha mãe, meu pai aceitar. Ele frequentou o Salão do Reino comigo por um tempo, ele estudou um pouco a palavra, né? Nós tivemos um contratempo nesse período e decidimos sair, né, sair do salão. Minha mãe na época ficou muito chateada, né, ficou triste, né, com a minha saída, mas nós tínhamos, assim, uma decisão certeira no nosso coração de que estávamos fazendo a coisa certa naquele momento. O Diego, até então, ele era um católico, a família dele toda católica. E nós resolvemos não ir para a igreja nenhuma nessa época. Nem na católica, nem procurar outra, para não termos uma divergência aí familiar, tá? Então a gente ficou praticamente dos nossos 18 anos até os nossos 34, 35 anos afastados, sem frequentar nenhuma denominação. Tínhamos Deus no coração, mas nós não congregávamos, servíamos, né, em nenhuma denominação, em nenhuma igreja. Nós casamos em 2009, recebemos a palavra de um amigo querido, mas não casamos em igreja. Nós tivemos um problema, né, de fertilidade para ter a nossa filha, a nossa primeira filha, Maitê. Na época foi muito difícil, porque nós buscávamos, né? Fazemos vários exames e não encontrávamos nenhum motivo, até que a médica imaginou que pudesse ser algo com o meu esposo. Ele foi em busca, né, de saber, descobriu, ele realmente tinha um problema de fertilidade, tá? Nós tivemos que tratar. E foram longos 5 anos, tá? Eu me lembro como se fosse hoje, quando o médico disse para o meu esposo que provavelmente entre 1, 2 anos ele já não produziria mais nada, né? Então, assim, seria praticamente uma chance nula, zero, para que nós pudéssemos ter o nosso filho, a nossa filha, de maneira tradicional, né? Da maneira como Deus abençoa. Nós teríamos que procurar um tratamento de fertilização para que isso acontecesse. E mesmo não frequentando nenhuma igreja, eu orei muito. E ali já acontecia o nosso primeiro milagre, né? Deus nos abençoou primeiro com a escola, que hoje nós temos há 10 anos. Ela é nossa, né? Nós somos diretores há 10 anos, a Escola Renascer. E, consequentemente, depois com a gravidez, coisa de 6 meses depois, que nós estávamos completamente focados na escola, veio a notícia da minha gravidez, que eu estava grávida, tá? Então, Deus agiu só aí 2 vezes, milagrosamente em nossa vida. A primeira, quando eu recebi uma proposta muito boa de trabalho, mas não aceitei, resolvi ficar na Escola Renascer. E coisa de um mês depois surgiu a proposta de compra da escola. E eu tinha esse desejo, né, de ter a minha própria escola. Conversei com o Diego, ele topou entrar, né, nesse sonho junto comigo. E juntos estamos há 10 anos fazendo escola. Hoje, né, há 3 anos, uma escola cristã, para a honra e glória do Senhor. E logo depois, então, em seguida, com a gestação. Então, nós não entendíamos naquela época, mas hoje nós temos certeza que era já Deus preparando tudo, tudo que ainda viria em nossa vida e que hoje nós estamos vivendo. Amém? Porque após isso, após o nascimento da Maitê, que foi uma gestação que não foi uma gestação tranquila, e eu fiquei praticamente de repouso a gestação toda. Eu tinha uma incompatibilidade de sangue com o sangue do meu marido, então eu tinha escapes, sangramentos. Mas Deus, mais uma vez, ali esteve comigo, cuidando, né? Não só da gestação, mas do meu emocional, né? Do meu psicológico. O Diego também me dando muito apoio. A gente tinha uma rede de apoio muito grande, que eram as nossas famílias.
após isso, 2 anos depois, gente, depois da Maitê, né? Depois do susto, que foi ficar 9 meses afastado, ela nasceu bem, saudavelmente. E quando ela estava completando 2 anos, mais uma vez o Senhor nos presenteou, dessa vez, com a Martina. Eu não imaginava ser mãe, muito menos mãe de 2 princesas meninas. E completou, né, a nossa família. Um pouco depois do nascimento da Martina, veio a pandemia, né? 2 anos depois, e nós fomos pegos de surpresa. Na época, tínhamos 3 unidades da nossa escola, fechamento total, né? Nos vimos de mãos atadas, sem poder fazer nada. A escola realmente precisou fechar, as 3 escolas foram fechadas. Em meio a isso, nós tínhamos uma amiga, muito amiga como irmã, né? Madrinha da Maitê, nossa coordenadora de uma das unidades, que já havia, né, sido diagnosticada com câncer, mas ela havia recebido a cura. Mas, em meio a esse início da pandemia, ela recebeu um novo diagnóstico, dessa vez um câncer mais agressivo, e esse câncer levou assim muito rapidamente. Ela veio a óbito, né? Ela faleceu muito próximo do Dia das Mães daquele ano. E quando isso ocorreu, eu estava muito preocupada, né, com a situação da escola, muito preocupada com a saúde das minhas filhas. Nós havíamos recentemente mudado para um apartamento, né, comprado o nosso apartamento. Então, eram inúmeras preocupações. E eu me vi trancafiada, cada vez mais calada, cada vez mais chorando e perdendo a vontade de viver. Eu vivi, né, o luto, a depressão. O que me tirou dessa depressão foi o apoio familiar, foi o meu marido, me levou para pedalar. Eu virei ciclista, ia para o meio do canavial aqui da nossa cidade para esquecer os meus problemas, olhar aquela natureza linda, aquele céu pintado, né? Por Deus, e agradecer por mais um dia de vida. Então eu fui voltando aos poucos, me encontrando aos poucos, sentindo a alegria de viver novamente. A escola retornou no final daquele ano. Na sequência, nós iniciamos alguns projetos novos na escola. E um belo dia, nós recebemos o convite de conhecer uma comunidade, uma igreja. De antemão, eu já me coloquei à disposição, eu disse sim, mas eu disse assim para a pessoa que nos fez o convite: você precisa convidar o Diego. O meu sim você já tem. Agora você precisa convencer ele. E para minha surpresa, ele disse sim. Nós tivemos uma semana completamente atípica. Era uma semana profética na comunidade, mas nós não conseguíamos estar presentes nenhum dia. Tentamos a segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, a gente até briga deu. Na sexta, uma das nossas filhas também não estava muito bem de saúde. E aí, no sábado, essa pessoa que me fez o convite falou: olha, nós vamos estar na frente da igreja, esperando vocês. Qualquer que seja o motivo, a gente vai auxiliar, vai ajudar, porque vocês precisam estar presentes. Nós só tínhamos 2 dias para tentar participar dessa semana profética. E aí, quando nós chegamos no sábado, eu me lembro como se fosse ontem, uma rede assim de irmãos lá na frente, nos aguardando, nos esperando. Nós fomos muito bem recebidos. E quando eu passei assim pelo hall de entrada da nossa comunidade, eu disse assim para Deus: Senhor, eu estou disponível. Eu vim buscar uma resposta. Senhor, me ajuda, porque qualquer coisa que aconteça aqui, que as meninas, né, venham a me dar um trabalho, eu já sei, o Diego vai levantar da cadeira e ele vai embora. Então me ajuda, Senhor, tem que dar tudo certo neste dia. Eu preciso ouvir a tua voz. E por milagre do Senhor, mais uma vez, deu tudo certo. Nós sentamos na cadeira, em 5 minutos de louvor, pensa num louvor bem pesado, animado. Era impossível de crianças dormirem ali. As minhas filhas dormiram sentadas na cadeirinha. As irmãs da igreja buscaram colchonetes, nós deitamos elas no chão e ali elas ficaram, só foram acordar no outro dia. Em meio à ministração de um irmão que estava lá, de fora, nunca tinha me visto. Aliás, ninguém daquela comunidade tinha me visto ainda. Ele pediu para a filha dele buscar um violão no carro e ele disse que ele tinha resposta, que alguém tinha ido buscar. E quando ele tocou o louvor, ninguém explica a Deus. Eu me derramei em lágrimas. Eu me derramei na presença do Senhor. Eu entendi que ele estava falando comigo, que ele me amava e que ele sempre esteve aqui. Aquele dia, eu tive a certeza de que aquele lugar seria o meu lugar. E já são 4 anos que lá nós estamos, na comunidade Aba. Em menos de um ano, eu entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei. Meu esposo ainda tinha uma certa resistência, ainda tinha uma raiz catolicista nele.
E eu orava, gente, eu orava e eu dizia todos os cultos assim, que ele ainda ia ser o meu maior milagre. Porque a minha maior oração era: Senhor, eu quero a minha família toda servindo ao Senhor. Mas é servindo de coração, é estar disponível para fazer o que o Senhor tem para nós, através de nós. E passou-se mais um ano. O Diego entregou a vida dele para Jesus. Glória a Deus. Hoje ele é batizado. Hoje nós temos uma célula em nossa casa. Nós somos discípulos dos nossos pastores. E é uma honra servir a eles. É uma honra caminhar com os irmãos da nossa comunidade. E nós somos lá de tudo um pouquinho. Lá nós somos tios do clubinho. Lá nós fazemos a consolidação e a recepção da nossa igreja. Lá nós servimos ao ministério de mulheres, de homens. Ah, que alegria. Em meio à escola e ministérios, nós nos sentíamos completos. Mas o Senhor, Ele sabia que ainda faltava algo em minha vida. Foi aí que surgiu o convite de uma amiga para me inscrever e participar de um curso chamado Mulher Única. Sim, ela deu a vaga dela para que eu pudesse estar lá. E eu fui muito disponível, disposta a aprender muita coisa para poder trazer para as mulheres da minha comunidade. E quando eu cheguei lá, o Senhor me botou sentadinha na minha cadeira de mulher e falou assim: Você achou e veio aqui buscar apenas referências para aplicar e ministrar sobre a vida das mulheres da sua comunidade. Mas antes eu tenho algo para te dizer. Eu tenho algo para fazer por você. Eu tenho algo ainda para te falar. Eu ainda vou te curar para que você seja uma mulher curada para curar outras mulheres. E aí, em meio a esse curso, aprendi muita coisa, inclusive o meu lugar como mulher. Porque muitas das vezes eu me via fazendo tudo e não me via onde eu deveria realmente estar. Eu estava em todos os lugares, fazendo tudo, menos aquilo que o Senhor queria para mim. Quanto mulher, mãe, sabe? Esposa. E aí, eu conheci a Natália. A Natália, que é nossa amiga aqui, do nosso Ministério Reconstruídas no Lar. Foi algo impressionante que aconteceu conosco, mulheres. Porque nós sentávamos opostas, cada uma num canto, e nós éramos muito diferentes. Ainda somos muito diferentes. Eu olhava para ela e pensava assim: como eu quero ser uma mulher virtuosa como a Natália. Eu quero aprender muito com ela. E ela olhava para mim e pensava assim: uau, eu quero ser uma mulher cheia do poder do Espírito Santo de Deus, como a Vivi é. Na última semana de curso, nós nos aproximamos para nunca mais nos largarmos. E já vai aí caminhando para um ano de amizade. Para a glória e honra do Senhor. Porque ela é quem me completa. Ela é uma amiga achegada a mais que uma irmã. É para ela que eu corro, ela é o meu SOS, eu sou o SOS dela. E em meio a toda essa amizade que transbordou na nossa vida e nas nossas famílias, porque as nossas filhas são amigas, os nossos maridos são amigos. Hoje ela está aqui também, congregando, né, na nossa comunidade. Ela faz parte aqui da nossa comunidade, a comunidade Aba. É uma honra poder servir ao Senhor com ela. Tenho certeza que nós temos muitas coisas ainda para viver juntas. E agora, recentemente, ela me convidou para fazer parte do Ministério Reconstruídas do Lar, e é uma honra para mim servir junto com ela, junto com a Ana, que foi também um presentão de Deus, né? A Ana já conhecia a Ana, me apresentou a Ana, e gente, como elas são mulheres fantásticas, maravilhosas, abençoadas, quanto eu aprendo com elas, o quanto eu aprendo com elas. Mas antes de chegar aqui no Reconstruídas, né? No Reconstruídas do Lar, mulheres, eu passei por uma prova. Há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, através da Natália, Deus revelou uma visão. Ela trouxe essa visão para mim, onde eu entendi que o Senhor estava novamente me dando um checkmate. Era hora de me dedicar à minha família, de ser a mulher virtuosa que Ele desejava que eu fosse. Então, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu passei a ter mais tempo com as minhas filhas, a ficar em casa meio período, e isso vem me ajudado bastante. A ter mais tempo de qualidade com meu esposo, a ser uma boa ouvinte, uma boa esposa, uma boa amiga, e o resto tudo me completa. Então, assim, são só bênçãos nesses últimos meses, e que bênção nós vivemos aqui no Propósito 21 Dias. Meu Deus do céu, como nós oramos, nos preparamos, jejuamos por este momento. Muita ansiedade antes dele começar. E quando ele começou, nós éramos 280 mulheres, nós pulávamos, nós estávamos transbordando de alegria do Senhor.
E que alegria saber que muitas de vocês permaneceram aqui conosco, estão aqui, se tornaram nossas amigas, contam com nossas orações, já estão com saudades e estão aqui, esperando ainda o que Deus está gerando. Porque Deus está gerando algo novo sobre as nossas vidas, para a vida de vocês. Eu quero agradecer por todo o carinho, quero agradecer por toda oração, intercessão das minhas amigas, de vocês, meninas amigas aqui do grupo, do meu marido, dos meus familiares. Eu quero dizer que com Deus em minha vida, eu tenho certeza que eu tenho muito, 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 muito ainda o que viver e viver com vocês. Um grande beijo, mulheres. Até mais, porque logo, logo tem novidade por aí. Amém?